Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos começar apresentando os nossos slides. Nós estamos estudando as leis morais. É a terceira parte do Livro dos Espíritos. E nós fizemos, na base de extratos adaptados da Rosi, que fez os extratos iniciais no Livro dos Espíritos, e eu também fiz algumas colaborações para a apresentação da noite. E aí está o resumo do conteúdo dos subtítulos da Lei do Progresso. Pode ler ali. Estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Muito bem. Então vamos começar com o quadro das leis morais. Eu chamo a atenção, meus irmãos, que é uma magnífica interação. O nosso tema está aqui à esquerda, embaixo. É a lei do progresso. Mas essas leis interagem umas com as outras. E é de forma magnífica. E não são só leis morais, o conteúdo exclusivo das referências destas leis, porque também muito se estuda nelas sobre as leis físicas. Não que elas sejam o motivo fundamental do estudo, que o motivo fundamental são as leis morais. Mas estão entranhadas nas leis físicas. Um exemplo, a reprodução, a lei de reprodução. Né? Sem o aspecto físico nas relações entre os seres, não haveria reprodução. Não é? E quanto que desse aspecto físico a ciência estuda? Não é? Inclusive para a geração e o nascimento dos seres em todos os reinos da natureza. E a destruição também. É uma lei moral, mas apresenta os quadros físicos necessários para a nossa visualização profunda da lei. E assim a lei do progresso. E nós vamos ver a lei do progresso entranhada nas outras leis. Esse foi o modo como nós preparamos o estudo. E dentro desse aspecto, nós aprendemos a ver o mundo de outra forma. E de uma forma muito mais encantadora e magnífica, porque passamos a enxergar por trás de tudo que acontece no mundo, de belo, maravilhoso e de terrível, não é? As expressões de leis da natureza, que são leis de Deus. Estado de natureza. É o estado primitivo. É a infância da humanidade. É um estado transitório. Passageiro. Nele o homem tem menos necessidades, mas é a felicidade do bruto. Mas tem muita gente querendo voltar para esse estado, né? A televisão mostra muita coisa nessa linha hoje.
O homem não pode volver a este estado. Claro, a mente cresceu, tem que progredir, pois Deus assim o quer. É a vontade de Deus. O homem não pode, não tem jeito de voltar, porque ele tem que progredir por causa da lei do progresso, que, querendo ou não, empurra a criatura na vontade de Deus para frente. Marcha do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, e se desenvolve compatibilizando-se com a lei de liberdade. Com isso, uns se desenvolvem mais e mais rapidamente do que outros, dentro do mesmo quadro da vida em que convivem na sociedade. Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Parece aí também a lei do trabalho, porque não é só a vontade de querer progredir, mas é necessário trabalhar para isso. É a outra lei da natureza. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. É a lei de justiça, amor e caridade. Aqueles que estão na frente ajudam os que estão atrás. Isso é caridade. E é justiça. Porque esses que estão na frente, alguém os ensinou, alguém os levantou quando eles precisaram. Então, eles estão também colaborando com aqueles como nós, hoje, Estamos atrasados. que estamos atrasados. Progresso intelectual e moral. Olha, o progresso intelectual e moral se fundamenta no desenvolvimento, no conhecimento das leis físicas e leis morais. As leis morais estão, em resumo, no Evangelho segundo o Espiritismo e em todos os estudos da Bíblia, etc., que tem conteúdos morais, porque tem muita coisa lá que é Os só história. ensinamentos de Jesus, né? Que lá tem história dos povos, etc., mas lei moral é o que Jesus ensinou especialmente. E também alguns dos profetas, que ensinaram a moral. E as leis físicas aí representadas pelo nascimento de um ser, né? E esse nascimento envolve conhecimentos profundos da ciência, né? Que desceu aos limites da possibilidade de conhecer as coisas dentro dos seres, né? Muito bem. Nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. O progresso do conhecimento das leis físicas e do conhecimento das leis morais. Vamos ver quem vem primeiro. O progresso moral decorre do intelectual, que dá a compreensão do bem e do mal. É interessante. O progresso intelectual puxa o progresso moral, mas não quer dizer que certos espíritos adiantem-se na moral. É o caso da escala espírita, questão 108, bons espíritos, a quinta classe, benévolos. Estes se adiantaram mais no conhecimento moral do que no conhecimento intelectual. Está escrito lá. Aqui representa, nessa frase, do progresso moral decorre do intelectual, que o progresso intelectual puxa o progresso moral, mas não impede que ninguém desenvolva, né, dentro de si o conhecimento moral, a experiência moral, antes de avançar no intelectual. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Nós sabemos disso. Né?
nós estamos muito mais para o lado do conhecimento das leis físicas do que da aplicação e das leis vivência morais. das leis morais. O progresso completo é o objetivo. Povos e indivíduos só a passo atingem. E eles o fazem através da lei do trabalho, da lei de liberdade, que podem fazer ou não. Não é? Tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Cada qual vai usar. Ele tem que progredir, mas pode progredir mais devagar ou mais rápido. Ou pode até entravar o progresso temporariamente. Vamos ver na frente isso. Você está adiantando, viu, as coisas. Está com pressa. O homem pode deter a marcha do progresso Aí. com a lei de liberdade? O que é que você acha? Não, deter ele não pode, mas às vezes atrapalha por tempos, até que a intervenção divina força esse progresso, né? Está sabendo, hein? É o estudo. Pode ser retardada, mas não anulada. Por quê? Porque os homens não impedirão o avanço da marcha. Retardam, mas não a detêm. Por causa da lei do progresso. É lei divina. A liberdade é uma lei, está dentro da lei da liberdade. Mas a lei do progresso não isenta o homem do progresso. Ele tem que progredir. Então, não consegue impedir propriamente. Retarda. Mas como é que isso acontece? Que os homens não impedirão o progresso, mesmo querendo, e atrapalhando o progresso. Aí é interferência divina, né? Interferência divina. E vamos ver como é que isso acontece, Alex. São os abalos físicos e morais, né, acontecem dentro dessa lei do progresso. São meios que a providência divina utiliza para acelerar o progresso. Parece estranho, né, que calamidades e dores sejam uma lei que possa provocar o progresso, mas é assim, porque aí vem solidariedade, amparo, né? E outras coisas mais. E o avanço da ciência para resolver esses tipos de problema com inteligência e até evitando. É o que nós estamos vendo hoje naquela reunião mundial, né? Das Nações Unidas sobre o clima. Não passa disso. Na reunião de os cientistas ensinando os administradores o que vai acontecer em função do que já aconteceu e do que existe de poluição na atmosfera, na Terra, no seio da Terra e etc. Do mal, então, faz sair o bem. Deus, né? Do mal faz sair o bem. Entronizando as leis morais com as leis físicas, os abalos físicos. E também acontece pela lei da liberdade até saques durante os furacões. No caso aí do Katrina, é uma foto real essa. Quer dizer, tanto bem quanto mal as pessoas têm liberdade de agir. Né? Faz parte da lei da liberdade. Mas aí a sociedade se reúne para evitar o mal, e aí tomam providências inteligentes, educativas, se fala em educação do povo, não é? Para que no futuro estas coisas se minimizem ou até mesmo sejam eliminadas. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É o comentário dos espíritos superiores. Muito bem, meus irmãos. Os maiores obstáculos ao progresso são
o orgulho e o egoísmo. Vocês vejam uma mala cheia de dinheiro sendo arrastada, nós vimos tanto isso na televisão, né? Malas de verdade cheias de dinheiro saindo pela rua, soltando dinheiro pelo bolso, pelas meias, pela camisa, pela cueca. Muito bem. E no meio da rua, da calçada, as crianças semi-abandonadas, não é? Falta de higiene, falta de caridade, solidariedade, né? Os maiores obstáculos. A causa disso é o orgulho e o egoísmo. Povos degenerados. Eles vão sendo aniquilados corporalmente. Pela lei de destruição, não é? É a morte. Então, os povos acabam, não é? Todos morremos. E os povos também acabam. Mas tem um segredo atrás disso. Aí nós estamos vendo o Átila, rei dos hunos, povo bárbaro do século V. Ficou famoso pela crueldade, né? Pela força do seu exército. Desapareceram, né? Transformados espiritualmente através das reencarnações. É a lei da reprodução que entra nesse ciclo de transformações para melhorar um povo rude, cruel, etc., afastado das leis do amor, da solidariedade, e através do tempo, e junto com a lei do progresso, que pouco a pouco vai ensinando, permitindo, né? Essa lei vai agindo na cabeça dos homens que vão aprendendo as leis da natureza, controlando as forças da natureza, os segredos da natureza e vão progredindo. Nós já vimos que as leis morais são mais complexas deste aprendizado. Chegarão, como todos os demais, à perfeição. Então, a gente tem que olhar o mundo de outra forma, né? De outra forma. A verdade é que os mais atrasados também um dia vão chegar à perfeição. Os homens mais civilizados já foram selvagens e antropófagos. Imagina, você já foi, não? Claro que sim, estou dentro desse contexto, só fui atrasada. Quer dizer que eu estou correndo um risco danado, hein? Não, mas não, viu? Já passou. Então, graças a Deus, já não estou mais nessa. Ótimo, assim eu fico mais tranquilo. Decrepitude ou felicidade. Os povos cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Nós conversamos já sobre isso. Exemplos, civilizações antigas. Como do Egito, da Pérsia, Roma, Grécia, os maias, que faziam sacrifícios humanos, uma coisa bárbara, sumiram. Incas, astecas. Todos eles faziam sacrifícios humanos aqui na América, né? Eles acabaram, não tem mais rastro deles, né? Nasceram em outros povos para progredir, né? Para progredir, etc. A lei do progresso funciona assim, né? Junto com a lei da reprodução e a lei da destruição, que é a morte. Quando a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos viverão felizes e em paz. É a lei de justiça, amor e caridade que recompensa as criaturas que se voltam para o bem. A terra regenerada. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível de sentimento ao bem, aí então teremos essa terra regenerada. Os maus reencarnarão em mundos inferiores, até que sejam dignos
de voltar à Terra. É a lei de justiça, amor e caridade sob outro aspecto. Ora, os que já estão aí exercitando-se no bem, colocando-se a serviço do amor e da fraternidade, é justo que sejam governados pelos maus, né? Que tenham a força, o poder, porque hoje o poder está exatamente não na mão dos espíritos voltados para a luz do amor e da fraternidade universal, mas a guerra ainda é o fundamento principal das administrações dos povos, né? É pela força das armas que se impõe ainda. Há de chegar um momento que isso aí vira. Vai passar, né? Vai passar. É o que está começando a acontecer na Terra, né? Nessa transformação. Exatamente. Males de uma civilização. Cracolândia, em São Paulo. É o progresso incompleto. Condenai os que dela abusam, e não a obra de Deus. Civilização, meus irmãos, é obra de Deus, mas tem os que dela abusam. Nós não podemos condenar a civilização, querer voltar aos primórdios da evolução, voltar para as tribos, não é? Nós temos que entender que é essa a vontade de Deus. Mas é progresso incompleto no nosso estado atual. Não é? E os que dela abusam são muito numerosos. Tiram proveito, alguns, né, pelo roubo, pelo crime, de diversas formas, e outros pelos vícios, etc. Isso desaparecerá quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. As leis físicas são melhores conhecidas, são grandes na cabeça dos homens. As leis morais são pequenas ainda. Elas deverão aumentar de importância na visão humana. Na verdade, a gente tem dificuldade de ver o progresso no mundo porque nós estamos vendo o sofrimento, mas é o mal ajudando a corrigir o mal. Exatamente. Não é? De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, vamos caminhando devagar, né? São os maus que corrigem os maus. Os bons não têm tempo para isso, não. Eles ensinam, eles inspiram, eles orientam, etc. Mas vêm os maus e resolvem o problema rapidamente, corrigindo pela dor, pela aflição e etc. Uma civilização completa é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Quando houver banido os males que a desonram, quando todos viverem como irmãos. A lei de reprodução entra aí magnificamente, porque é através da reencarnação que isso pode e é possível que aconteça no mundo, e está acontecendo, não é? Só que leva tempo. Características de um povo civilizado. Vamos ver as características. Menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Está na lei de justiça, amor e caridade. Hábitos mais intelectuais e morais que materiais. Mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade. Leis sem privilégios, leis para todos. O fraco encontra sempre o amparo do forte. Maravilha, né? Não falta o necessário a ninguém. Todos terão pão. Fundamental isso, né? Uhum. É impossível viver e ser feliz no mundo
onde, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós estamos vendo aí os noticiários, são As pessoas quase duas dezenas de milhões, né, catando comida no lixo. no lixo. A vida, crenças e opiniões são respeitadas. Maravilha. Nossa, que bom. Tomara que chegue logo, né, gente? As leis humanas poderiam não existir se todos compreendessem as leis naturais. Agora você vê, as leis humanas estão nesses livros que estão aí atrás, essa montanha de livros. Né? Poderiam não existir se nós compreendêssemos as leis da natureza As leis de física Deus, né? e da natureza moral. Bastariam a prática destas leis naturais. Mas a sociedade atual tem suas exigências, sendo necessárias leis especiais. Quer dizer, as exigências da sociedade não cabem ainda dentro da lei de sociedade, que é uma lei moral. Elas têm que serem adaptadas aos interesses ainda de uma sociedade que não pode compreender e aceitar integralmente a lei de sociedade dentro dos quadros da lei divina. Tudo aquilo que a lei divina recomenda para a sociedade. Né? Progresso da legislação humana. A lei humana é variável e progressiva. Nós sabemos disso. Né? Antigamente, e até hoje, alguns povos aí se mata, né? Sentenças de morte, chicotadas, etc. As mulheres não eram respeitadas, não é? À proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça, as leis vão sendo modificadas. São estes tais homens atraídos pela lei de justiça, amor e caridade, mas eles ainda não penetram totalmente nela e nem podem expressá-las integralmente. Vão adaptando as possibilidades de serem aceitas, não é? Na civilização atual, que ainda é muito atrasada no sentido de se comparar a civilização existente com a civilização ideal do amor, do bem e da fraternidade. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. Isso mesmo. As leis humanas são mais estáveis quando se aproximam da lei natural. Muito bem. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. As leis humanas atuais, né? Porque tem algumas leis que são de um rigor extremo, né? E trazendo a infelicidade, né? Esquecendo-se de que muitas vezes bastaria ao infrator reconhecer os seus erros e recomeçar o caminho, né? Caminho novo para a sua recuperação. A educação é que vai mudar tudo isso, né? O dia que aprendemos a respeitar uns aos outros, ninguém vai pegar o alheio, ninguém vai agredir as pessoas, ou não é? Exatamente. Então, é pela educação que nós vamos aprendendo. Quer ir para o ímpar. A reforma das leis ocorre pela força mesma das coisas e pela influência dos guias do progresso. Esses tais guias do progresso, dentre eles os bons espíritos e aqueles encarnados, né, que têm uma mente privilegiada no conhecimento das leis, não é? Os juristas,
que têm uma sensibilidade apurada dentro do campo da justiça e que assimilam muito bem certos aspectos da lei da natureza, a lei do progresso, né? E as expressam e as propõem para leis, e elas são aceitas, né? Pelas autoridades que gerenciam o interesse público de cada país. O Espiritismo se tornará uma crença geral? O mundo espiritual, vida e relações, justiça. Os princípios e leis contidos no Espiritismo se tornarão crença geral, porque estão na natureza. Muito bem. Por que o Espiritismo vai se tornar uma crença geral? Porque ele traz a revelação do mundo espiritual, da vida que continua e das relações que existem no mundo espiritual entre os espíritos e também dos espíritos com os homens. E também da justiça aplicada no mundo espiritual. Aquilo que a justiça terrestre não alcança, a justiça do mundo espiritual alcança. Porque esses conhecimentos que o Espiritismo trouxe, não é? São princípios que constam, estão na natureza. O homem vai chegar lá de uma forma ou de outra e vai chamar estes princípios, né, do que quiser. Pode não usar mais essa palavra espiritismo, mas vai dizer o mundo espiritual, a vida além da morte, vai falar a linguagem que ele quiser. Mas as leis contidas no Espiritismo se tornarão crença geral, porque estão na natureza. Ocuparão lugar entre os conhecimentos humanos naturais das escolas, não é? E não de centros espíritas ou de igrejas propriamente, não é? Marcarão nova era na história da humanidade. Contribuição do Espiritismo, destruindo no progresso, né, da humanidade, destruindo o materialismo, revelando a vida espiritual, ensinando a solidariedade. O progresso humano, vamos falar dele, as ideias só pouco a pouco se modificam, não é rápido e dá salto. A transformação se opera gradual e progressivamente, com a lei do progresso, que não impõe, mas exige que se faça passo a passo. Cada coisa tem seu tempo. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Entra o conceito da lei de reprodução, que vai mudando, não é? A população do mundo ao longo do tempo, etc. Para cada geração. O Espiritismo vem rasgar esse véu de alto a baixo. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. É pela lei do trabalho, associada às leis da natureza, que são de Deus. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Vocês estão vendo essa escada da evolução, e lá em cima, a lei de justiça, amor e caridade. Só está lá em cima quem merece. Chegou naqueles degraus mais altos por justiça, exercitando o amor e a caridade. Pelo seu mérito. Onde é que nós estamos nessa escada aí? Eu espero que seja pela metade, pelo menos, né? Metade, tudo isso? Eu tenho vontade, você não? Bom, vontade é uma coisa. Então. Merecimento. Realidade pode ser outra. Nós nos esforçamos, né, gente? Meus irmãos, aí então nós
chamando a atenção que se estudarmos as leis morais conforme o Livro dos Espíritos nos ensina, essas 10 leis, nós vamos ter uma nova visão do mundo, porque essas leis são integradas e tudo o que acontece no mundo está ligado a estas leis, a uma, duas ou três delas de formas maravilhosas, compatíveis com o sentimento de justiça, de amor e de caridade que existe implantado em nossa consciência desde a nossa criação por Deus, nosso Pai. Terminamos aqui, meus irmãos.